Gente, eu vou falar rapidinho aqui, na verdade é um recado, né, assim, que eu senti de compartilhar hoje. Me deu essa vontade, né, de falar ao vivo, de trazer essa energia desse momento. Normalmente eu faço os videozinhos e deixo, né, tenho feito isso, tenho sentido muito no meu coração de compartilhar, né, algumas coisas que eu venho aprendendo, que eu venho sentindo, que eu acho que podem fazer bem. E hoje me deu essa vontade de falar e assim, quantas vezes, né, a gente deixa de falar, de fazer coisas que a gente tem muita vontade, mas os medos vão, às vezes, dominando, né? Então, assim, falar também sobre isso, da importância de a gente não se deixar paralisar pelos medos, né? Só que eu sei também que é um processo que a gente, tem gente que fala, vai com medo mesmo. Eu acho que sim, mas também não passar por cima da gente, né? Procurar olhar para aquele medo, entender o que está acontecendo, por que a gente está sentindo aquilo que a gente está sentindo, né? Acolher, né? Acolher isso primeiro, entender, trabalhar e aí superar, né? Não se deixar paralisar, não deixar de fazer coisas que às vezes a gente tem muito forte no nosso coração. E se a gente tem muito forte no nosso coração, deve ter um porquê, né? Deve ter uma razão. E ontem eu senti muito isso também, né? Que algumas vontades, elas não vêm à toa, né? A gente tem algumas vontades, alguns desejos no nosso coração, coisas que a gente quer realizar. Oi, Aninha, tudo bem? Obrigada por estar aqui. E a gente não tem isso à toa, né? Tem uma razão para a gente sentir, tem algo que a gente precisa realizar. E por isso que essas vontades, esses sonhos são plantados no nosso coração. Então, por isso que eu acho tão importante a gente procurar olhar para esses medos e trabalhá-los, né? Para que isso possa acontecer, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está se superando, está superando coisas que são desafiadoras para nós e que são diferentes de pessoa para pessoa, né? Para algumas pessoas, algumas coisas são muito fáceis, enquanto que para outras aquilo representa um desafio. E então cada um tem os seus desafios, né? Só que eu acho que a gente precisa olhar para os nossos e procurar ir trabalhando, porque se aquilo se coloca como um desafio na nossa vida, tem uma razão, tem aprendizados por trás, né? E a gente às vezes, assim, o medo ele tem também uma questão do nosso instinto, né? Tem um medo que é saudável, não é à toa que existe o medo. Só que tem alguns medos que vão muito além desse instinto, né? Que vêm por outras razões. E esses acho que a gente precisa entender, né? Tem muitos medos que vêm por conta de crenças que a gente tem, que a gente aprendeu, que a gente cresceu ouvindo, que a gente chama de crenças no nível primário, né? Que a gente aprendeu nessa existência. Tem outras coisas que vêm até geneticamente, tem coisas para quem acredita que vêm de alma, né? De outras vidas, para quem acredita. Então, não é à toa que algumas coisas vêm com a gente e que se colocam como desafios, porque seria mais fácil a gente deixar para lá, mas algumas coisas permanecem no nosso coração e não é à toa que elas permanecem, né? Então, tem aprendizados ali pra gente. Oi, Vinícius, bom dia. Então, essa é uma coisa que eu queria trazer, né? E assim, a gente às vezes tem muito medo das pessoas, né? Das outras pessoas, do que as pessoas vão pensar, que as pessoas vão falar. Eu lidei muito com esse medo, eu tinha muito essa questão, né? E aí você vai entendendo, assim, que tudo bem, não é à toa também, porque nós somos humanos e a gente vive em sociedade e a gente tem uma natureza que é colaboracionista, então pra gente os outros são importantes sim, que bom, né? Porque nós somos um grupo, né? Nós somos um coletivo, nós somos esse todo, né? Então é natural a gente se preocupar. Só que às vezes a gente se preocupa de um jeito que também nos trava, que também nos paralisa, né?
E a gente esquece que, assim, as pessoas, elas têm gostos, elas têm interesses e elas têm afinidades com algumas coisas e que são diferentes das afinidades das outras pessoas. Isso também tem a ver com a nossa história, tem a ver com as nossas crenças, com as nossas vivências, né? E então a gente não vai conseguir agradar todo mundo, a gente não vai ter afinidade com todo mundo, né? Pelo menos nesse momento, né, em que a gente está aqui passando pelo que a gente está passando no planeta Terra, e onde existe essa dualidade, né? Onde existem essas diferenças, né? Que a gente se identifica ainda como indivíduo e está aqui para viver dessa maneira essas experiências. Então é natural que existam diferenças, né? Só que assim, às vezes uma mesma coisa que eu faço, que eu falo, que eu penso, é uma coisa que alguém vai olhar e vai adorar, vai se identificar, vai gostar, vai, sabe, vai sentir essa afinidade. E às vezes essa mesma coisa, uma outra pessoa não vai gostar, vai querer deixar de ser minha amiga, vai se afastar, né? E pela mesma razão. Então, quer dizer, a gente tentar ficar se moldando para agradar as pessoas, né? Vai por aqui, vai por ali, tentando se encaixar cada vez mais, é algo que é um esforço enorme e a gente acaba... O que acontece no final? A gente se afasta da gente, né? A gente se perde um pouco da nossa própria referência. E qual que é a nossa referência, né? Principal, pelo menos eu acredito muito nisso, o nosso coração. Né? O que o nosso coração pede, o que o nosso coração diz, o que o nosso coração sente. E conforme a gente se afasta disso e a gente vai tentando se moldar para agradar daqui e agradar dali, para ser aceito, né? E para pertencer, que também são vontades nossas como humanos e como sociedade, né? Como seres que vivem nesse grupo, nesse todo. Mas conforme a gente faz isso, a gente acaba se perdendo um pouco da gente. E no fundo, né, acontece o contrário, porque a gente quer muito agradar e tenta se moldar. E aí, às vezes, é isso que afasta as pessoas, porque a gente cria personagens que não refletem, muitas vezes, a nossa essência. E, às vezes, acontece uma coisa engraçada que quanto mais a gente se conecta com a nossa essência, quanto mais a gente se conecta com a gente e a gente se permite expressar isso para o mundo, aí as coisas começam a acontecer de um jeito diferente, porque você começou a se desligar e se desprender um pouco dessa necessidade de agradar, dessa necessidade de se adequar, né? E é aí que a sua luz aparece, é aí que o seu brilho aparece, né? Então, é muito bonito esse processo, mas é um processo, né? Eu acho que também a gente não precisa se cobrar excessivamente no sentido de, não, agora, a partir de agora eu vou ser eu não vou estar nem aí porque as pessoas pensam, eu vou fazer o que eu penso, eu vou, sabe, fazer tudo que eu tenho vontade e não tô nem aí, né? Não funciona assim. Pode ser que funcione também, né? Nada é impossível, mas existe um processo, né, para que isso aconteça também de um jeito muito genuíno, e não de uma forma forçada, de uma forma com uma certa revolta, né? De, bom, agora então que eu passei por tudo isso, eu não vou mais estar nem aí para ninguém e vou só fazer o que eu quero, né? Eu não estou nem aí porque eu causo nas pessoas, eu vou simplesmente ser eu, né? Não precisa ser assim, né? Pode ser um processo no seu tempo, no seu ritmo, dentro das suas condições, dentro do que você está vivendo, dentro da sua experiência, superando, né, um pouquinho por dia, dentro daquilo que você se dispõe, que você sente, né, de fazer. E assim, eu acho muito importante também lembrar algo que eu também tenho percebido, que é o poder que a gente tem. Eu até coloquei isso até como título para não esquecer de falar, né? Que a gente tem um poder muito grande dentro da gente e muitas vezes a gente deixa esse poder de lado, a gente esquece. E da onde vem esse poder? Vem do fato de que nós somos uma centelha divina, né? Nós somos uma centelha divina. E isso que eu estou falando não tem a ver com religião, não tem a ver com
com crenças religiosas, né, necessariamente, pode até ser que sim, né, para algumas pessoas, dependendo do que você acredite, mas o que eu acredito, e eu sempre compartilho coisas que eu acredito, né, claro, e no meu sentimento, nós temos esse poder, né, de sermos centelhas divinas. E o que significa isso? Nós somos parte da criação, nós somos parte do todo. Existe uma razão para a gente estar aqui, existe muita força na vida, no que é a vida. A vida em si é uma força muito poderosa, né? Então, assim, para a gente estar aqui agora, muitas coisas aconteceram, muitos milagres tiveram que acontecer e muitos milagres estão acontecendo neste momento, para a gente estar aqui, vivo, para tudo estar funcionando no nosso corpo, né? Para as nossas células estarem fazendo todas as funções que elas precisam fazer. Então, isso é uma força muito poderosa. E, exatamente, Rose, confiar na espiritualidade, né? Confiar que existe uma razão para tudo isso. E isso não é papinho, isso não é um falar por falar. Quando a gente realmente acredita nisso, a gente começa a enxergar a vida de um outro jeito. A gente começa a ter mais aceitação. E a aceitação não no sentido do conformismo, mas no sentido de acolher aquilo que acontece, né? E olhar para as situações e procurar entender o que as situações estão tentando nos mostrar, né? Porque a gente está aqui para evoluir e as situações nos trazem isso, né? E às vezes a gente se desconecta dessa força. Eu fiquei por muito tempo um pouco desconectada, um pouco muito desconectada dessa força, desse poder, né? E eu não estou falando isso no sentido de me criticar, né? Mas no sentido de que agora eu percebo que eu estava muito focada no externo, muito focada em atender expectativas, na verdade, expectativas que a gente acha que as pessoas têm em relação a gente, né? Coisas que a gente aprende que são as certas, né? Isso é muito relativo. E eu sinto que eu me desconectei disso por muito tempo, né? Me desconectei de mim, né? Me desconectei desse poder que existe dentro de mim, que existe dentro de todos nós. E aí você começa, né? Você vai levando as coisas. Por isso que eu falo aqui do piloto automático, porque a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é sinônimo de sucesso, então eu tenho que alcançar isso ou aquilo. A gente aprende isso, né? E às vezes aquilo não tem nada a ver com a gente. Aquilo que a gente aprende como sucesso, aquilo que a gente entende que é o que tem que ser, né? Como a vida tem que ser vivida, coisas que a gente entende que a gente precisa conquistar e que às vezes não tem a ver com a gente, né? Só que a gente, como está olhando muito para fora, a gente acaba se perdendo um pouco da gente mesmo. Então, eu percebo que de uns tempos para cá, por N razões, que outro dia eu posso contar aqui um pouco melhor, eu fui me distanciando um pouco disso. E ao voltar para isso, é um processo assim que tem um lado que é muito gostoso, porque você volta para onde você pertence realmente, né? Que é essa essência, é esse lugar da conexão com o todo, né? De se sentir parte da criação, de se sentir parte realmente desse todo. É uma sensação, né? Por isso que às vezes é difícil a gente colocar em palavras. Essa sensação de pertencimento a esse algo maior. E essa sensação de unidade com esse todo, né? Então, assim, tem um lado que é muito gostoso de voltar para esse lugar, mas tem um lado também de que isso nos traz algumas dores, né? E nos traz essa coisa de acessar essas dores, perceber essas dores que às vezes estão ali, esses incômodos que às vezes a gente sente vazios, a gente nem sabe direito porquê, né? E coisas que às vezes a gente vai botando embaixo do tapete, eu escrevi isso esses dias aqui, a gente vai colocando embaixo do tapete, a gente às vezes não quer olhar para aquilo, não quer mexer, quer deixar quieto, quer acreditar que superou, que está tudo bem, que está tudo ótimo. E é claro que é importante também esse movimento em alguns momentos, né? Mas
tem coisas que precisam ser olhadas, precisam ser trabalhadas, precisam ser acolhidas, para que realmente a gente possa estar em paz, né? Isso muitas vezes envolve olhar para alguns ressentimentos que a gente tem em relação às situações que a gente viveu, situações inclusive que criam, às vezes geram alguns ressentimentos de nós para nós mesmos, né? Para conosco mesmos, coisas que às vezes a gente pensa, nossa, como que eu fui fazer aquilo? Por que eu fiquei tanto tempo naquela situação? Como que eu permiti? Como que eu me permiti, né? E só que esse olhar de culpa, né? Ou então culpar outras pessoas, olha o que fulano fez comigo por tanto tempo, olha aquela situação, né? Que eu me submeti, aquela pessoa fez isso, fez aquilo. E isso vai criando ressentimentos dentro de nós. E o ressentimento é algo que pesa, né? A mágoa é algo que pesa muito em quem carrega. Às vezes a outra pessoa nem sabe que você sente aquilo, mas você está ali, carregando aquele peso, né, dentro do seu coração. E esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento, né, ressentimento, os 3 R's que a gente fala, né, ressentimento, a raiva, o rancor, né, e tem até um 4º R, que na verdade tem a rejeição também, o ressentimento está junto com o rancor, né, então o ressentimento, a raiva e a rejeição, né? E tem um 4º que é o da vingança, o revenge, né, em inglês, que muitas vezes a gente carrega e aquilo faz mal para nós mesmos antes de fazer mal para qualquer pessoa. E então a gente vai aprendendo, né, inclusive com as técnicas terapêuticas que eu venho estudando, aplicando e também atendendo pessoas, tem muito esses exercícios de liberar esses ressentimentos. Só de falar isso agora, eu já fiquei mais leve, assim, com o corpo mais leve, porque você realmente olhar para a situação e entender o que você precisava em relação àquela situação, que muitas vezes, ou sempre, né, quase sempre, é sobre algo que a gente precisa olhar, né? Mas eu precisava viver aquilo, sou obrigada a viver aquilo? Não é que a gente é obrigado, mas se aquilo aconteceu na nossa vida, né, tem algo que aquilo pode nos trazer, né? Que a gente pode aprender, assimilar, né? E depois deixar e seguir a nossa vida com mais leveza. Que talvez a gente não precise carregar tudo aquilo, todo aquele ressentimento, né? Então, quando a gente faz os exercícios de liberação, né? E a gente se permite, às vezes, entender o lado da outra pessoa, né? Que também tem uma outra pessoa ali, que às vezes participou da situação, esteve presente, esteve envolvida, e ela também tem o lado dela, né? E tirar essa coisa dos culpados, porque a culpa também é um sentimento que é muito pesado e é um sentimento que não é necessário na nossa vida. Quando a gente pensa em culpa, a culpa já vem com muito peso, né? É como se tivesse intenção, né, de fazer algo negativo. Pode até ser que tivesse às vezes uma intenção, mas quando as pessoas fazem as coisas boas ou coisas não tão boas, elas estão fazendo conforme o nível de consciência que elas têm, né? E quando a gente se lembra disso, tudo fica mais leve. Por quê? Porque a gente entende que cada um oferece aquilo que tem condições de oferecer. Cada um oferece e faz e age conforme aquilo que tem condições de fazer, de agir, de falar, né? Conforme o nível de consciência. E isso é algo que a gente pode falar um pouco mais outro dia, para não me estender muito. Mas cada um tem um nível de consciência, né? Aqui no planeta Terra a gente está evoluindo e tem pessoas com diferentes níveis de consciência, em função do que já viveram, em função das experiências, dos aprendizados, né? Do quanto estão abertas para olhar para tudo isso, para olhar para si mesmos, para olhar para as situações da vida e trazer aquilo que elas podem aprender, né? Tudo isso eleva o nosso nível de consciência. Essa conexão com nós mesmos, com o divino, né? Também é algo que eleva o nosso nível de consciência, e por isso que eu tenho falado muito sobre isso aqui também. Oi, Lucas, bom dia. Quanto tempo, né? Então, quando a gente começa, né, a ter esse olhar de se observar,
de voltar para dentro, de voltar para nós mesmos, de tirar um pouco o peso do externo, né? Parar de achar que a gente tem que fazer uma coisa ou outra porque as pessoas esperam aquilo da gente, colocar a culpa nas pessoas do que a gente está vivendo, colocar a culpa às vezes no trabalho. Quando a gente tira a culpa já alivia bastante, né? Quando a gente olha para isso com esse olhar de que cada um oferece aquilo que pode oferecer, e cabe a gente também, às vezes, se retirar de algumas situações que a gente entende que não estão agregando positivamente, que não estão nos elevando, né? Ah, mas eu não posso me retirar daquela situação. Mas a gente pode, então, se colocar, às vezes, de uma maneira um pouco diferente, né? A gente pode, às vezes, se envolver um pouco menos, né? Ou se posicionar de um jeito diferente, né? Procurar se cuidar em relação, às vezes, a uma energia que não está legal num ambiente, ou não se colocar, às vezes, de uma forma tão exposta para pessoas que, às vezes, você percebe que não são conversas que te elevam, sabe? Que, às vezes, a gente vai se abrindo e vai falando, e, às vezes, a pessoa, ela, por razões dela, e, de novo, não culpando, né? Mas por razões dela, ela vai às vezes fazer uma crítica, ela às vezes vai te falar uma coisa que não é o que você precisa ou não é o que você está buscando ali naquela conversa. Às vezes a gente precisa ouvir também, né? Tem coisas que às vezes a gente ouve e a gente não gosta, mas são importantes. Mas sabe quando você percebe que às vezes não é algo que tem a ver com você, tem a ver com a pessoa, mas como você está fazendo aquilo e está falando aquilo, a pessoa, ela de alguma maneira tenta te minar no teu movimento, né? Porque às vezes tem a ver com ela. Então, esse posicionamento diferente que eu digo às vezes não dá muita brecha para isso, que não eleva, né? E procurar se poupar, ficar mais reservado quando você percebe esse movimento. Então, esse tipo de coisa. E obrigada, Lucas. Que bom que você está gostando. Fico feliz, viu? Realmente é muito importante, né? Nesse momento de retorno à normalidade da vida social, em que a gente está justamente voltando a interagir mais, né? Com as pessoas e, né, presencialmente também. Então é um treino, né? Todos os dias a gente tem a oportunidade de se colocar e de observar e de fazer diferente aquilo que a gente achou que não foi tão legal no dia anterior, mas sem também essa cobrança de, nossa, olha o que eu fui fazer, né? Deveria ter feito isso, deveria ter falado aquilo. Calma, né? Ontem você falou que você conseguiu, da maneira como você conseguiu. Às vezes deu uma resposta meio atravessada, às vezes até para alguém que a gente ama. E amanhã você faz diferente, né? O importante é observar, ver que aquilo não foi legal, se você achar, né? E procurar fazer diferente no outro dia, mas sem essa coisa sabe, daquele chicotinho, né? Que às vezes a gente faz com a gente. Oi, Bruna, bom dia. Então, só para terminar, né, para também não ficar muito mais tempo, que eu me empolgo, claramente, mas eu queria só falar desse poder, né, desse poder que tem em nós e que quando a gente acessa esse poder, a gente entende que os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e as nossas ações têm muita força, né? O fato de nós sermos centelhas divinas, o fato de nós termos a nossa vida aqui pra gente, isso nos traz junto com isso uma liberdade, né? O livre-arbítrio. Então a gente pode escolher muitas coisas, né? Aí a gente pode até pensar, não, mas eu não escolhi isso ou aquilo. No fundo eu acredito que muitas coisas a gente escolhe e independente disso, do que cada pessoa acredite nesse sentido, eu acho que todos os dias a gente pode escolher como a gente quer olhar para as situações e como a gente quer sentir as coisas e se a gente quer ou não permanecer em determinados sentimentos. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa se forçar e se procurar estar sempre bem, sempre feliz, sempre lá em cima, porque a vida não funciona assim, a gente sabe, né? Inclusive faz parte dos nossos aprendizados lidar com essa dualidade, inclusive de sentimentos. Mas acho que a gente viveu uma situação que às vezes deixou triste. A tristeza é um sentimento, né?
É legítimo se sentir triste, é ok, é permitido. Não que ninguém seja obrigado a nada ou proibido de nada, mas às vezes a gente tem muito essa coisa de eu não posso ficar triste, tô triste, sai dessa, vai fazer isso, fazer aquilo. E ok, tem momentos que a gente precisa mesmo desse impulso para sair daquele lugar. Mas às vezes a gente precisa sentir aquilo. A questão é, às vezes, procurar não se entregar para aquilo de um jeito que você perceba que você vai indo cada vez mais fundo, né, naquela tristeza. De um jeito que você se sinta sem a sua força, né? Então, é um olhar assim, o que essa situação está trazendo para mim? Por que eu fiquei triste? O que me deixou triste realmente? Né? Que parte minha se ressentiu, por exemplo, diante dessa situação? E o que isso está me mostrando sobre mim, sobre a situação, né? E aí se permitir também no seu tempo voltar a se conectar com aquilo que te deixa bem, com aquilo que te leva, né? Se permitir sim sentir aquilo que você precisa sentir, inclusive a tristeza ou outros sentimentos, mas em alguns momentos também ter esse impulso, né, de sair daquele sentimento que não está te levando, né? E aí os nossos pensamentos, né, também, a gente às vezes começa a pensar coisas, a gente até no curso que eu fiz no fim de semana falou dos pensamentos intrusivos, pensamentos esquisitos que às vezes vêm do nada, né, parece que é do nada, e a gente às vezes entra naquilo e começa a alimentar, e quando você vê, você tá super diferente, né, porque você acabou entrando naquilo. Então é essa observação, né? Por isso que esses dias eu até escrevi aqui sobre o orar e vigiar. Quando a gente está atento, quando a gente está presente, a gente começa a perceber quando isso acontece para sair, para não dar corda para coisas que você percebe que não são nem suas, né? Muitas coisas às vezes vêm e elas não são nem nossas. Então, e só para concluir, né, essa coisa da força dos pensamentos, dos sentimentos e das ações, né? A gente tem ouvido muito falar sobre a lei da atração, né, justamente sobre essa nossa capacidade de cocriar, né? Cocriar porque quem cria é essa força maior, essa força superior. Mas nós somos co-criadores no sentido de que, justamente por esse livre-arbítrio, a gente pode escolher muitas coisas, né? Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E isso tem uma participação muito importante nesse processo do que é cocriado na nossa vida, do que acontece, né, na nossa vida. Eu acredito muito nisso. E eu tenho vivenciado situações que têm confirmado muito isso. Agora que eu observo, né, mais recentemente, né, de uns anos para cá que eu venho observando mais, a gente vai percebendo o poder que isso tem, né? E todos os dias parece que quando a gente está atento, né? Porque muitas vezes a gente pede respostas e não observa muitos sinais, né? As respostas que vêm. E hoje, literalmente, uma pessoa me parou na rua, uma pessoa que eu não conheço, me parou para me falar uma coisa. E eu tô rindo agora, mas na hora eu fiquei muito mexida com aquilo, porque a pessoa parou para me falar um negócio que ela sentiu de falar pra mim. Então, e aí como que a gente escolhe olhar pra isso, né? Tem pessoa que às vezes vai pensar, nossa, viajou, né? A Camila viajou, tá achando aí que, sei lá, tá dando corda às vezes pra uma coisa que não deveria. Pode ser. Mas será? Né? Eu preferi olhar pra isso como algo que eu precisava ouvir hoje, né? E que fez muito sentido pra mim. Né? De manhã, antes de sair de casa, eu pensei em algumas coisas, eu fiz, né, os exercícios que eu faço de conexão, de silêncio, né? E aí, pouco tempo depois, voltando da academia, aconteceu isso. Então, eu escolhi olhar para isso também como algo que eu precisava ouvir, né? E pode ser que também a pessoa fale algo que não faça sentido, e aí a gente descarta, que a gente achar que não precisa, que não faz sentido, né? Mas eu só queria terminar falando isso da lei da atração, né? O L. Cravo, que é uma pessoa também maravilhosa, que eu acompanho aqui, até recomendo quem quiser dar uma olhada no trabalho dele, é um trabalho muito bonito. E ele fala que assim, essa lei não deveria nem chamar lei da atração, ele acha que é a lei da fusão. Por quê?
porque tem muito a ver com a gente se fundir aos sentimentos que a gente quer. Na verdade, assim, tem a ver com a gente ser e sentir aquilo que a gente quer viver, que a gente quer cocriar, né? Porque tem gente que acha que é questão só do pensamento. Eu vou então pensar isso, pensar aquilo, né? Para trazer isso para minha vida, né? Lei da atração. Mas o pensamento é uma das coisas. Mais profundo e mais importante do que isso são os sentimentos. Então, é a gente realmente sentir de verdade aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava sentindo muito forte o sentimento da gratidão. A Rose está aqui, não sei se ela está aqui ainda, mas a gente fez um curso muito profundo, muito bonito no fim de semana. E depois, no dia seguinte, eu senti muito forte a gratidão, sabe? Eu senti, nossa, que bom, que privilégio poder ter uma vivência dessa, poder acessar esse tipo de conhecimento, poder conhecer pessoas tão maravilhosas, né? Tanto a professora quanto as meninas que participaram do curso comigo. E eu estava preenchida por esse sentimento de gratidão, de um jeito muito gostoso. E até falei, nossa, eu acho que a gratidão talvez se confunda um pouco com o amor, né? São sentimentos tão sublimes, tão elevados, tão altos. E me deu um pouco essa sensação de, nossa, é uma coisa muito gostosa, né, de sentir. Tem a ver com essa conexão, né, que eu estava falando com o todo. E quando a gente sente realmente, é diferente da gente só pensar, né? Foi lindo, né, Rose? Muita gratidão, né? Muita gratidão. E aí quando a gente sente, aí é outra coisa. Porque uma coisa é a gente ouve muito falar da gratidão, da importância, né, de agradecer pelas coisas. Mas uma coisa é você fazer isso no automático. Né, eu agradeço por isso ou por aquilo, obrigada por isso. Não é ruim, né? Porque de alguma forma você está ali naquele momento em contato com aquele sentimento, com aquele olhar, né? Você está pontuando ali para você, para o universo, que você tem a gratidão. Então é um passo já importante. Muitas vezes a gente passa batido por muitas coisas. Mas sentir a gratidão realmente, né? Então, assim, ter um momento de lembrar. E como que a gente faz isso? Não quero aqui eu, né, tentar explicar para alguém como sentir isso ou aquilo, mas eu estou querendo dizer no sentido assim, de a gente, por exemplo, lembrar. Vamos supor que você está muito grata por esse curso, né? No meu caso. Então, lembrar o sentimento que aquilo te proporcionou. E lembrar disso pensando, nossa, que bom que eu vivi isso, que coisa maravilhosa que foi. E ao fazer isso, você naturalmente está sentindo essa gratidão, né? Ou alguém que é muito importante na sua vida, que você ama muito, da sua família, o teu marido, a tua esposa, né? O teu namorado, os teus irmãos, né? Os teus cachorros, eu que amo os meus amores, sempre eles estão aqui aparecendo. Então, assim, sentir como aquilo é maravilhoso, como é bom ter aquele ser, né, na nossa vida. Que coisa maravilhosa que é, né? E ao sentir isso, naturalmente vem esse sentimento mesmo da gratidão, né? E aí a gente se conecta com isso, com esse sentimento, é mais do que o pensamento, né? E assim, acho que vale muito a pena a gente dar importância para isso, para esse tema da gratidão, porque a gratidão, ela vai também nos permitindo acessar esses sentimentos mais sublimes, né? Esse sentimento da expansão, esse sentimento da unidade com o todo, né? E então, assim, vale a pena a gente lembrar pelo que a gente é grato, né? Até porque quando a gente agradece, a gente vai abrindo espaço para mais, né? E às vezes a gente pede por mais, mas a gente não está cuidando do que a gente já tem. Como é que a gente vai receber mais? Então tem isso também, né? E então acho que é isso. Queria trazer esse recadinho, essa reflexão. Queria compartilhar aqui com vocês e queria trazer a energia desse momento. Me deu muito essa vontade hoje. Estou respeitando aqui a minha vontade, o meu coração. E vou tentar deixar gravado
E aí, se vocês quiserem comentar depois, eu vou gostar muito de ouvir. E é isso, gente. Eu até ia fazer um exercício aqui de respiração para a gente sentir um pouco isso, mas eu deixo como sugestão para não alongar muito aqui também, né? De você, em algum momento, se você sentir de fazer isso, fechar os seus olhos, respirar profundamente e lembrar de algo, pelo menos uma coisa que você é grato, né, no teu dia de hoje ou de ontem, né? E sentir isso, né? Sentir essa gratidão por essa pessoa, por esse momento, pela tua vida, pela tua casa, pelo que quer que seja, né? Pela tua comida, pelo cafezinho que você tomou hoje. E acessar esse sentimento aí dentro, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, quem esteve ao vivo, fico feliz. E quem sabe a gente vai conversando aqui mais vezes, né? Ao vivo. Então, um beijo, um ótimo dia para vocês, um ótimo dia para nós e a gente vai se encontrando aqui, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, viu? Gratidão, amiga. Que bom que você gostou e obrigada pelo apoio sempre. Beijos.